Esse não tem cor. Eu acho que a gente tem muitas entidades que não. Essas a gente poderia solicitar novamente. Não indicando, a gente indica outras. Tem as entidades. Depois do processo eleitoral, tá? Eu vou ver o regimento e depois eu vou falar da e passa para mim. Tá bom, de coordenador do CES. Boa noite a todos e a todas. Vamos nos preparar para mais uma tarefa do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural. Hoje, numa condição diferenciada, nosso primeiro processo nesses moldes de eleição dos novos representantes territoriais, que vão, por 2 anos, cumprir a função aqui de representar os territórios. Nós, na última reunião do Conselho, a gente elegeu uma comissão eleitoral, onde o Vitor está na condição de coordenador, e eu imediatamente vou passar a palavra a ele, para ele conduzir todo o processo, que é um processo todo específico que dá conta da nossa tarefa no dia de hoje. Então, dessa forma, eu dou abertura à Assembleia Eleitoral do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Urbano e Rural do município de Nova Trento, hoje na data de dia 1º de março de 2018. O Vitor, como coordenador do Conselho, da Comissão Eleitoral, está com a palavra para conduzir todo o processo. Obrigado, Valmir. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a presença de todos aqueles que se disporam a vir aqui hoje participar deste evento. Como o Valmir falou, essa é a primeira eleição depois que o Conselho foi reestruturado. E ela vai ter uma missão muito importante, que é dar continuidade ao trabalho que se iniciou lá em 2015, praticamente quando se deu início e pontapé nas mudanças do plano diretor. E nós temos uma função muito importante para o Conselho esse ano. Esse ano de 2018, o plano diretor municipal completa 10 anos, e de acordo com o próprio plano diretor, a cada 10 anos ele tem que ser revisto e revisado para ver se ele está adequado às necessidades da cidade. Então, nesses 2 anos que se passaram, nós tivemos uma grande dificuldade para fazer essas 22 alterações, mas esse ano nós temos uma tarefa mais difícil ainda, que é revisar o plano inteiro. Para quem já deu uma olhada no nosso plano diretor, é um plano complexo, ele é um plano bem, podemos dizer, caprichado, e que em alguns momentos, para uma cidade como a nossa, ele trouxe dificuldades e ainda traz até hoje. Então, que as pessoas que hoje se disporem a conselheiros assumam essa responsabilidade, tá? E para isso, eu até retirei aqui algumas informações que eu vou ler para vocês, para que fique ciente o que é o Conselho e qual a verdadeira responsabilidade desse Conselho. Está lá descrito essas atribuições no plano diretor, mas para que fique claro para todos vocês.
Então, antes da gente entrar no mérito da leitura do edital de convocação e na leitura ali do regimento eleitoral, eu vou ler para vocês o que é o Conselho. No artigo 1º lá do nosso plano diretor, diz que o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, CEMIDUR, concebido de acordo com a Lei Complementar 266 de 2009, constitui-se de caráter permanente, deliberativo, consultivo, propositivo, de instância colegiada no âmbito municipal, componente do Sistema Municipal e participação de controle social no planejamento e gestão das políticas territoriais e urbanísticas locais, composto por representantes do poder público e sociedade civil. Parágrafo 1º. O CEMIDUR de Nova Trento é a instância garantidora da participação popular no processo de planejamento e gestão municipal e de implementação do plano diretor participativo. Parágrafo 2º. O CEMIDUR integra a estrutura organizacional do Poder Executivo de Nova Trento, junto com os órgãos da administração municipal, responsável pelo planejamento urbano, que lhe garantirá apoio técnico operacional e lhe assegurar autonomia política. E o que compete a esse conselho, pessoal? Defender e garantir a efetiva participação da sociedade civil em observância ao Estatuto das Cidades, bem como a continuidade de políticas e planos, programas e projetos de desenvolvimento territorial e urbanístico do município. Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento do mecanismo de participação e controle social municipal. Estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal de Desenvolvimento Territorial e Urbanístico de forma articulada com as demais políticas de desenvolvimento territorial desenvolvidas em nível nacional e estadual, bem como na região metropolitana. Acompanhar e avaliar a execução das políticas referidas no inciso anterior, deliberando e emitindo orientação com vistas ao cumprimento do Estatuto das Cidades. Propor a edição de normas gerais que regulem matéria territorial e urbanística. E um dos artigos que constam lá, que eu considero o mais importante de todos, que é o artigo 38 do nosso plano diretor, que diz que os membros do CEMIDUR não serão remunerados para função e mandato é considerado serviço público relevante. Então, pessoal, eu resolvi dar essa pincelada no que é a nossa atribuição de conselho, para que cada conselheiro se sinta realmente com uma função importante para a sociedade. As mudanças das leis, elas iniciam, do plano diretor inicia no conselho, é encaminhada para o legislativo, que aprecia aquelas propostas, discute, aprova ou reprova e encaminha para o executivo. Então, todo aquele cidadão que reclama de que não tem espaço para poder contribuir com as mudanças da sua cidade, está perdendo a oportunidade de estar aqui hoje. Muitas vezes as pessoas que mais reclamam dos problemas das cidades são aquelas que nunca estão presentes nos momentos que deveriam estar. Então, parabenizo novamente todos vocês que estiveram aqui hoje e que estão colocando o tempo de vocês à disposição para ajudar na continuidade de algo que, para mim, é uma das funções mais importantes hoje que qualquer pessoa pode ter aqui no município. Então, pessoal, o que nos trouxe hoje aqui foi um edital, que eu vou colocar aqui. Opa. Que é o edital da Assembleia essa que nos trouxe aqui. Edital 01 de 2018, edital de convocação de Assembleia Geral Eleitoral. Conselho de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento, criado pela Lei Municipal 266 de 2009, na qual institui o Plano Diretor Municipal, vem por meio deste convocar toda a população de Nova Trento para participar de importante Assembleia Geral Eleitoral que se realizará no dia 1º de março de 2018, às 18h30, em primeira chamada na Câmara de Vereadores Municipal, localizada na rua Hilda Urcifeller, bairro Bezanello, para deliberar sobre os seguintes assuntos: apresentação e aprovação do regimento eleitoral, eleição dos conselheiros territoriais do CEMIDUR para a gestão de 2018-2020 e eleição da diretoria executiva do CEMIDUR para a gestão de 2018-2020. Para legitimar a participação popular, os interessados devem estar munidos de documentos de identidade e CPF que serão apresentados no momento da inscrição da Assembleia. Por se tratar de importante fórum de debate e deliberação relacionado ao desenvolvimento urbano e rural sustentável, a participação popular é de fundamental importância para a democratização do país. Nova Trento, 7 de fevereiro de 2018. Ou seja, esse edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios, foi publicado, colado cartazes em diversas localidades,
e a gente deu publicidade ao ato de hoje que está acontecendo. Então, aquele que disser que não sabia de que estava ocorrendo esse evento é porque não acompanha os veículos de comunicação ou não está atento ao que está acontecendo na própria cidade. Como o Valmir falou, eu sou o coordenador do processo eleitoral. Eu fui escolhido na primeira reunião do ano, que aconteceu no mês passado. Foram eleitos 3 representantes para fazer parte dessa comissão eleitoral, sendo um deles a Júlia, que eu gostaria que viesse até aqui, porque faz parte do processo, Júlia. O Eduardo Fabres e eu. E entre nós decidimos que eu iria coordenar todo esse processo aqui. Não, pode sentar ali, pode sentar, Júlia. Nós nos reunimos à parte, em momentos fora daqui, para decidir sobre como seria esse processo, tendo em vista que nas alterações do plano diretor do ano passado, houve uma mudança na composição do conselho. Então nós teríamos que realmente redefinir quem seriam as entidades que seriam indicadas para ter os seus representantes e como que seria o processo eleitoral em si. Para isso nós revisamos o próprio plano diretor, que tinha muita pouca informação sobre o processo eleitoral, mas decidimos criar um regimento eleitoral para que hoje a gente tivesse uma regra para esse funcionamento. E é o que eu vou fazer a partir de agora, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, eu recomendo que me pare no momento da leitura para que a gente possa discutir ali. É um regimento de 4 páginas, ele não é extenso, ele é bem sucinto, mas eu peço que a pessoa que quiser se manifestar, que venha até a frente na bancada, utilize o microfone, porque hoje está sendo gravado. Então, para que a informação não se perca durante a gravação, a pessoa que tiver alguma sugestão a fazer no próprio regimento, venha até a frente, peça para parar, eu vou parar e a gente vai discutir. Dando continuidade, então, pessoal, regimento eleitoral do CMDU. Disposições gerais. Artigo 1º. Este regimento interno eleitoral aprovado em Assembleia Geral, é o que estamos fazendo aqui hoje, pelos participantes moradores da cidade de Nova Trento, estabelece normas a serem observadas na eleição para o cargo de conselheiro territorial e diretoria executiva do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Nova Trento. Parágrafo único. Qualquer alteração das normas desse regimento dar-se-á por aprovação de Assembleia Geral Eleitoral. Ou seja, as mudanças do processo eleitoral é um regimento específico, pessoal, somente para o processo eleitoral. Artigo 2º. A eleição realizará em Assembleia Geral Eleitoral em ano não eleitoral do pleito municipal. Isso aqui eu gostaria de até explicar, que a gente está fazendo a eleição este ano, mas na verdade deveria ter sido feito o ano passado. Mas existe um artigo no nosso plano diretor que diz que a eleição do Conselho não deve coincidir com o ano de mandato, nem de término de mandato. Então, resolvemos adiar a gestão passada, a composição do Conselho passada, para esse ano poder estar fazendo essas alterações. Parágrafo 2º. As regras de divulgação e eleições seguem normatização da Lei Complementar 266 de 2009 e suas alterações. Artigo 3º. Os cargos eletivos serão exercidos por 2 anos, permitida uma reeleição consecutiva por território representado. Artigo 4º. Os membros da diretoria executiva serão arrolados e eleitos entre os conselheiros titulares e suplentes oficialmente nomeadas na mesma Assembleia de Eleição dos representantes do CMDU. Ou seja, no final dessa eleição, nós iremos já eleger a diretoria executiva que vai coordenar os trabalhos pelos próximos 2 anos. Artigo 5º. A convocação da Assembleia Geral, contendo dia, hora, local e ordem do dia, far-se-á mediante edital de publicação no órgão oficial de publicações legais do município, com antecedência mínima de 15 dias, com ampla divulgação por outros meios. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral Eleitoral dos representantes do CMDU será constituída em convocação única com qualquer número de participantes, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos entre os presentes. Ou seja, não tem quórum hoje para a gente iniciar esse processo. Quem está aqui, inicia-se o processo. Artigo 6º. São condições de participar da Assembleia Geral de Eleição para votar e ser votado. Primeiro está nos gozos dos direitos civis. Opa. Bateria. Desculpa, pessoal.
Tem uma pasta grande aí. Foi, Victor, já na tomada? Já na tomada. Já está na tomada. Está carregando? Acho que essa tomada aí não está legal. Tem uma aqui embaixo que eu espero. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu vou lendo porque eu tenho impresso, pessoal, mas eu posso, se vocês quiserem aguardar o computador voltar, a gente espera um pouquinho. São condições, artigo 6º, enquanto vai ligando. São condições para participar da Assembleia Geral para votar e ser votado. Estar em gozo dos direitos civis, apresentar documentos de identidade com foto CPF na inscrição da Assembleia, ser morador e possuir residência fixa em Nova Trento. Pessoal, esse item é um item que foi polêmico ano passado, porque algumas pessoas achavam que pessoas que não moram em Nova Trento não deveriam estar compondo esse conselho. Então, a gente resolveu colocar este item para que valorizasse, em primeiro lugar, os moradores de Nova Trento para serem os conselheiros. E tendo em vista que todos os municípios têm que ter conselho, a pessoa que vem de outro município participar aqui deveria estar participando no município que reside, pois lá estaria discutindo as legislações ou o funcionamento da sua própria cidade e talvez não vindo opinar em outra cidade. Parágrafo único. Caso o responsável pelas inscrições dos eleitores e candidatos desconfie de irregularidades em qualquer um dos itens acima, poderá ser solicitados documentos comprobatórios para ser aceito como candidato ou como eleitor. Ou seja, se a Josi achar que alguém daqui não é morador de Nova Trento, ela a qualquer momento pode solicitar que a pessoa apresente algo que comprove que ela é moradora, ou se a Josiane desconfiar que alguém está com seus direitos civis suspenso, pode solicitar que essa pessoa, num outro momento, apresente esse tipo de documentação. Artigo 7º. Os candidatos e eleitos a cargos de conselheiro só poderão concorrer em um único território, sendo de sua livre escolha qual território, desde que atenda às exigências do artigo 6º e seus parágrafos. Artigo 8º. Os conselheiros setoriais serão indicados pelas entidades representativas com indicação por escrito, devendo os conselheiros indicados, titulares e suplentes, comparecerem na Assembleia de Eleição para apresentação dos indicados para os demais conselheiros da comunidade. Do processo eleitoral, item 2, artigo 9º. Para organizar o processo eleitoral, será constituída uma comissão eleitoral composta por 3 conselheiros do CEMIDU, dentre titulares e suplentes ativos, na qual indicarão um coordenador. É a equipe que está aqui na frente, pessoal. Artigo 10º. A comissão eleitoral deverá propor um regimento eleitoral para ser apresentado e aprovado na Assembleia Geral de Eleição, assinado por todos os membros da comissão eleitoral. É o que estamos fazendo aqui agora. Parágrafo 1º. Cabe à comissão eleitoral organizar o processo de eleição e regrar o funcionamento do processo eleitoral, sempre respeitando o regimento do CEMIDU e Lei Complementar 266 de 2009. Qualquer questionamento durante o processo eleitoral será remetido à análise da deliberação da comissão eleitoral, que terá autonomia para decidir sobre casos omissos nesse regimento. Caso surja alguma coisa que não está descrito aqui, nós 3 teremos que nos reunir e tomar uma decisão a respeito disso, pessoal. Artigo 11º. O processo de eleição será dividido de acordo com os territórios. Os interessados em votar e ser votados serão separados de acordo com os 5 territórios a elegerem representantes, sendo que os interessados só poderão participar do processo da eleição em um único território de sua livre escolha. Explicando isso aqui, pessoal. No processo eleitoral que a gente passou há 3 anos atrás, todos poderiam votar na escolha de qualquer representante de qualquer território. Ou seja, se o Eduardo fosse candidato ao território do centro, qualquer pessoa de qualquer lado do município votava no Eduardo.
Se a Júlia se colocasse à disposição na Guti, o mesmo que votou no Eduardo estaria escolhendo a Júlia. A gente decidiu regionalizar a eleição. Ou seja, nós vamos separar, iniciar o processo eleitoral do centro. Quem quer participar do processo vai adentrar aqui dentro, do cercado fechado aqui. Entre essas pessoas, alguém vai se colocar à disposição como titular ou suplente, e entre eles vai ser feita a eleição. Terminada essa eleição, que é feita com cartão, a gente recolhe os cartões para que a pessoa não vote em outro território. Passamos para o território seguinte, chamamos as pessoas. Ficou uma dúvida, caso a gente não conseguisse preencher todas as vagas. E eu conversando já com o Eduardo e até mesmo com o presidente, caso a gente não consiga preencher todas as vagas hoje aqui, essas vagas vão ficar em aberto, pessoal. O processo é feito de eleição na forma de assembleia. Não conseguindo preencher todas as vagas do centro, vai ficar em aberto as vagas do centro. Ou seja, a sociedade civil perde com isso. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a estarem aqui hoje. Décimo segundo, a representação territorial somente serão preenchidas de acordo com a quantidade de vagas destinadas a conselheiros titulares e suplentes de cada território contidas no artigo 305 da Lei Complementar 266/2009 e suas alterações. Eu falei suas alterações porque ela sofreu uma alteração na Lei Complementar 663 de 2017, que foi a mudança da composição do Conselho, que depois eu mostro para vocês como é que ficou. 13º, os interessados em participar do processo eleitoral serão isolados dos demais participantes da Assembleia, receberão um cartão de identificação, no qual usarão para proferir seu voto, sendo este de forma aberta, sendo eleito primeiramente os conselheiros titulares e posteriormente os conselheiros suplentes de cada território. 14º, os candidatos conselheiros deverão se manifestar verbalmente para o coordenador da comissão eleitoral, no qual irá definir ou indeferir a candidatura de acordo com esse regimento. Parágrafo único. Não será aceito indicação de candidatos sem que o mesmo esteja presente na Assembleia Geral de Eleição. Ou seja, esses que vão ser eleitos hoje por voto, eu não posso indicar o nome de uma pessoa que não está aqui. Ela precisaria estar aqui para manifestar o interesse em estar aqui. Os que estão sendo indicados por entidade, a gente até entende que não estarão aqui, porque nem todos teriam tempo hábil para estar aqui hoje. Mas a gente recebe formalmente por escrito essa indicação, né? 15º, após o processo eleitoral, os conselheiros eleitos e indicados deverão ser apresentados aos presentes, sendo que a lista dos titulares suplentes com seus dados pessoais deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal para homologação e publicação no Diário Oficial dos Municípios. A lista dos aprovados em eleição e indicados vai para a mão do prefeito, que homologa essa eleição e depois publica nos meios locais. Letra A. A eleição para a diretoria executiva. Artigo 18. Somente poderão ser candidatos a qualquer cargo da diretoria executiva os conselheiros territoriais eleitos e os setoriais indicados para entidades representativas presentes na Assembleia Geral Eleitoral. A eleição da diretoria executiva e do Conselho... Desculpa, pessoal, o Conselho Fiscal não tem no nosso Conselho. Será realizada logo após a apresentação dos conselheiros aos participantes da Assembleia Eleitoral. Os cargos, artigo 20, os cargos a serem eleitos na diretoria executiva serão os seguintes: presidente, vice-presidente e secretário executivo. É a mesma composição que existe hoje. Artigo 21. Cabe ao novo presidente eleito saudar os novos conselheiros, informar a data e hora, local da primeira reunião de sua gestão. Artigo 22. O mandato da diretoria executiva se dará pelo período de 2 anos, podendo ser reeleito uma única vez, sempre coincidindo com a eleição dos conselheiros. Sempre que a gente fizer a eleição dos novos conselheiros, vai coincidir com a eleição da diretoria executiva. A votação. Artigo 23. A votação será a escolha... A votação na escolha dos conselheiros territoriais do servidor ocorrerá de forma de voto aberto, devendo participantes da Assembleia escolher apenas um dos 5 territórios com vagas disponíveis, de acordo com a Lei Complementar 266 e suas alterações, para poder participar como eleitor ou candidato. Artigo 24. Após separada os participantes interessados em cada um dos territórios, os mesmos devem se manifestar
interesse ou não de pleitear junto a alguma das vagas disponíveis para aquele território na qual escolher. Artigo 25. A manifestação do voto será feita na forma de cartão colorido, que será distribuído na inscrição dos participantes da Assembleia Eleitoral. O participante deverá sinalizar com o cartão quando for solicitado pelo coordenador eleitoral na escolha do seu candidato. Após votado, os participantes deverão devolver os seus cartões de votação, evitando que possam votar novamente em outro território. Da apuração. Artigo 26. A apuração será realizada da seguinte maneira: 2 membros da comissão eleitoral, que são os 2 que estão aqui comigo, 2 membros, irão proceder com a contagem, devendo a contagem coincidir por cada membro. Ou seja, Eduardo conta em silêncio, Júlia conta em silêncio, eles têm que estar coincidindo aqui os votos que foram levantados dos cartões, né? Os votos serão codificados e anotados e constarão em ata. Artigo 27. Caso ocorra empate durante qualquer processo eleitoral, seja dos conselheiros, seja da diretoria executiva, será solicitado aos candidatos que cheguem a um consenso. Caso não seja possível, o consenso, será procedida novamente a votação. Ainda não sendo possível desempatar, os candidatos serão eliminados do processo eleitoral e será procedida a nova votação sem a participação dos eliminados da candidatura. Ou seja, aconteceu um empate, nós vamos pedir para os 2 entre si, ver se alguém abre mão do cargo. Nenhum dos 2 querendo abrir mão do cargo, fazemos uma nova votação em cima daqueles 2 candidatos. Coincidindo o empate novamente, os 2 são eliminados e precisamos de mais 2 para ocupar aquela vaga. Tens a palavra, Valmir. Eu queria fazer uma sugestão nesse artigo, é um artigo, né? É o artigo 27. Nos moldes do que é de praxe, do que é cultura de decisão nesses processos. Havendo empate, o mais velho assume a posição, porque evita todo um transtorno, inclusive a eliminação, que ela foge até de... né? Então, em não havendo consenso, o mais velho assume a posição. Estaria respeitando o Estatuto do Idoso, que prevê isso também, né? Coloco em aberto se alguém quiser se manifestar contrário ao Valmir, senão eu coloco em votação a alteração que o Valmir sugeriu. Alguém gostaria de se manifestar com uma outra proposta de mudança? Ninguém? Então eu coloco em votação. Aquele que concorde com o Valmir, permaneça como está. Então foi aprovada a alteração, Valmir. Então, havendo um consenso, será eleito o candidato mais velho, se usa assim? Com mais com mais idade, vamos fazer assim, candidato com mais idade, vamos chamar de velho, tá bom. Então, a mudança do artigo 27, caso ocorra empate durante qualquer processo eleitoral, seja dos conselheiros, seja da diretoria executiva, será solicitado o candidato que chegue a um consenso. Não, então tira aqui. Será eleito o candidato com mais idade. Né? Aqui, em vez de será, prevalecerá, Valmir? Eleito? Será? Então será eleito. Disposições finais, pessoal. Está chegando no final. Artigo 28. Após proclamar o resultado, o presidente fará a declaração de que os eleitos exercerão o mandato a partir daquele momento, devendo encaminhar o resultado para homologação da representação do Poder Executivo Municipal. Artigo 29. As deliberações da Assembleia Geral Eleitoral deverão constar em ata própria e encaminhadas para arquivamento junto aos demais documentos do CEMIDU. Artigo 30. Desculpa.
Este regimento interno eleitoral, observado as normas do parágrafo único e seus artigos, e seu artigo 1º, entre em vigor de imediato. Nova Trento, 1º de março de 2018. Então eu coloco em discussão, já estava aberta a discussão do regimento. Caso alguém ainda tenha interesse em manifestar, agora seria o momento, senão eu coloco em votação, aprovado, a gente vai direto para o processo eleitoral. Algum presente gostaria de se manifestar sobre alguma mudança do regimento eleitoral? Se todos concordam com o regimento eleitoral, aqueles que concordam permaneçam como estão. Então foi aprovado o regimento eleitoral, foi cumprida então mais uma etapa do processo. Então, pessoal, para a gente poder agilizar, já que a gente sabe que tem pessoas que têm compromissos e estão aqui já que gostariam de participar, eu vou abrir aqui para vocês como é que ficou a alteração da lei. Foi alterado o ano passado pela Câmara de Vereadores, as propostas, criou-se a Lei Complementar 663 de 2017, no seu artigo 15º, aqui embaixo, aqui, altera o artigo 305 do caput do parágrafo 1º, inciso 1º a 5º, do parágrafo 2º, inciso de 1º a 8º, da Lei Complementar 266, de 2 de janeiro de 2009, que passa a vigorar da seguinte maneira. Artigo 305. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Rural se organizará seguindo os critérios de representação territorial e setorial, sendo composto sua totalidade de 20 membros com caráter paritário entre poder público e sociedade civil. Parágrafo 1º. A representação territorial será composta por 10 membros, observadas as seguintes composições. 3 representantes da área centro-sede, que compreende as seguintes localidades. As localidades estão aqui, pessoal. Do centro. Área urbana do Centro Nova Trento, São Roque, Vígulo, Ribeirão Frederico, Morro da Onça, Espraiado, Morro da Cruz, Mato Queimado e 30 Réis. Não significa nada que esse conselheiro vai atuar só nesse território, pessoal. Foi uma mera questão de organização espacial, de representação espacial. Mas qualquer conselheiro eleito, mesmo pelo centro, ele vai atuar em assuntos do Claraíba, em assuntos do Aguti. Então tá, eu convido todos aqueles presentes que querem participar do processo de eleição do centro, que venham à frente aqui dentro do cercadinho, para que a gente possa participar como eleitores e candidatos, pessoal. Eleitores e candidatos. Pega uma caneta já para te anotar. Pode, se tu quiser. Ó, pessoal, se ficou alguma dúvida, eu sou morador do Vígulo, mas se eu quiser participar do processo do Pitanga, não tem problema. O que eu não posso é participar do processo do centro, do Pitanga, do Aguti e do outro lá. Eu tenho que escolher uma localidade para fazer parte. Então, tá. Neuza, tu não, Neuza. A Neuza ela é indicada da Epagre já. A Neuza não, mas tu? Não, mas não tem importância. Se queres participar do processo do centro, não tem importância. Não, eu também já sou indicada. Então, pessoal. Raul? Mais alguém? Então tá, pessoal. Ei, vai, Claudemir. Então tá, nós temos 4 candidatos para ocuparem 8 vagas. São 4 titulares, são 6, entre vocês vão votar. Exatamente. Quem é da área do centro fica de pé. Vai apresentar. Quem é a favor do seu candidato? Mas é que nós vamos recolher o cartão depois de quem sair daqui, ô Bereco. Para que a gente não.
a gente previu que tivesse mais 100 pessoas aqui dentro. Tá certo que tem poucas pessoas, mas se tivesse 100 pessoas, eu não conseguiria saber se o Edo veio 2 vezes votar aqui. A partir dessa eleição, a gente vai recolher o cartão deles, Bereco, e eles não vão mais poder votar, e nem ser votados. A partir do momento que vocês perderem o cartão aqui agora, vocês, se quiserem ir para casa, até poderão. Bom que ficasse até o final, mas já estariam eleitos. Então, nós temos 3 vagas titulares e 3 vagas suplentes. De vocês 4, quem gostaria de ser candidato a conselheiro titular? Anote o nome, Eduardo. Então tá, nós temos... Tu quer ser suplente? Tem uma vaga de titular ainda. Claudemir? Ele já é indicado. Ele já está? Então tu já não precisa. Então tá, então nós temos os 3 titulares e não temos suplência no centro. Vamos votar? Levanta o cartão, vocês concordam? Vocês presentes concordam? Deixa o cartão de volta para nós aqui. E está decidido os conselheiros do centro. Tá certo. Ok, o Edo se justifica a saída porque tem uma outra reunião do CONSEG, que é o Conselho de Segurança Pública. Obrigado pela presença, Edo. Indo para frente, pessoal. Quem gostaria de participar da eleição do processo Área Centro Rural? As comunidades, só para que vocês tenham conhecimento, Área Centro Rural, São Valentim, Bom Retiro, Ribeirão Bonito, Jacomina, Ribeirão Bonito Repetiu, Lajeado, Molha, Ribeirão do Salto, Alferes, Baiano, Ribeirão Mosquito, que eu acho que é Mesquita, Alto Silva, Bela Vista, Majorzinho, Vargem, Pequena, Velha e Ponta Fina Sul. Alguém gostaria de participar do processo eleitoral da representação desse território? 2 titulares e 2 suplentes. Cristiano é indicado? Já? Não. Tá? Tá bom. Não, espera para votar. Tu já é indicada, né, Josi? Então tá. Pessoal, nós temos 2 vagas de titulares e 2 vagas de suplente. Está eleito os 2 titulares. Deixa o cartãozinho com nós. Cristiano e Sálvio. Não vai ter mais nada. Então tá. Tá bom. 2 representantes do Claraíba, pessoal. Quinta-feira pode ser a quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Então, pessoal, o distrito de Claraíba tem 2 representantes titulares e 2 representantes suplentes. Nós temos 2 candidatos que estão eleitos por unanimidade como titulares e não vai ter suplência no Claraíba também. Videmar Clã. Nós vamos passar agora para o 4º território, que é o Pitanga, pessoal. O Pitanga tem direito a 1 representante titular e 1 representante suplente. Algum dos presentes gostaria de representar? Tá bom. Mais alguém? Nós temos... Pitanga. Tá bom. Então, nós temos preenchido... É o primeiro território que está preenchido com a titularidade da suplência, o Pitanga. O quê? Depois eu vou falar, vai ser igual, tem que estar presente. Mas deixa eu... É igual? É. Titular suplente igual. Depois eu vou explicar como é que funciona isso aí. Pessoal, o último território a ser eleito hoje, antes da eleição e da diretoria executiva, são 2 representantes do Agouti.
teríamos 2 titulares e 2 suplentes do Agouti. Aqueles que estão aqui que gostariam de fazer parte do Agouti, que se manifestem agora. Então, João, parabéns, João, por ser o único do Agouti a estar aqui hoje, se dispondo como vaga territorial. Está eleito uma vaga, ficou uma vaga de titular vazia para o Agouti e 2 suplentes. Devolve o cartão, João. Feito. Pessoal, concretizado esse processo, tá? É uma pena que não tenha mais pessoas aqui para realmente se ter uma disputa, que é saudável também essa disputa, mostra uma disputa eleitoral desse nível de conselho, mostra o quanto representativa aquela pessoa é para a comunidade. Se realmente houvesse mais pessoas disputando aquela vaga, mostraria que aquele lá é realmente uma liderança bem aceita ou não bem aceita, mas o que vale é o processo. Então, dos conselheiros territoriais está sacramentado. Agora eu peço para o Eduardo fazer a leitura dos representantes, dos 10 representantes setoriais. Só para informar para vocês, pessoal, antes do Eduardo fazer a leitura, foram encaminhados a solicitação de indicação. Deixa eu pegar aqui. 2 representantes do Poder Executivo Municipal e 2 suplentes. 2 representantes do Legislativo Municipal titulares e 2 suplentes. 2 representantes dos movimentos sociais populares, que foi a Associação do Bezenelo e as Irmãs e o Santuário Santa Paulina. Solicitamos que indicassem representantes. 1 representante dos trabalhadores rurais através das suas entidades sindicais, foi solicitado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 1 representante dos empresários relacionados à produção, financiamento e desenvolvimento urbano, foi solicitado à CDL a indicação de 1 representante e 1 suplente. 1 representante das entidades profissionais acadêmicas de pesquisa, foi solicitado à EPAGRE a indicação de 1 titular e 1 suplente, e 1 representante das organizações não governamentais, ONGs, e organizações da sociedade civil de interesse público, CIPS. Foi solicitado para a Apremante a indicação. Então, o Eduardo vai ler até o momento de quem que nós recebemos as indicações. Boa noite. Vou começar a ler aqui as indicações que recebemos dos setoriais, né, das entidades setoriais. Dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais e Agricultores e Familiares de Nova Trento, recebemos a indicação do Hamilton Batiste como conselheiro titular e do Valmir Coelho como conselheiro suplente. Da CDL da Câmara de Dirigentes Logistas de Nova Trento, recebemos como titular a Júlia Dalcenter e como suplente o André Felipe Botamed. Da Associação Beneficente do Bezenelo, recebemos como indicação como titular Orivan Jarbas Orsi e como suplente Moisés Cipriani. Do Poder Legislativo, nós recebemos a indicação como titulares os vereadores Valmir Luiz Qualiato e Silvio César Correia, e como suplentes o Tiago Dalsasso e a Maria Cristina Adami. Do Poder Executivo recebemos como indicação titular Eduardo Fábio da Silva e suplente Valei Dal Bosco, titular Claudemir Freitas Pereira e suplente Josiane Adler Salim. E da EPAGRE recebemos a indicação como titular Vitor Alisson Gomes e como suplente Neuza Maria Bozo Zanluca. Após as eleições de hoje, né, agora há pouco, ficou definido o seguinte: representantes do Centro, Edésio Luiz Piazza, Leila Batiste e Raul Sartori, titulares. Representantes Centro Rural, Cristiano Selmer Baus e Salvo Tonini. Representantes do Claraíba, Maiara Melzi e Vildemar Clã. Representantes do Pitanga, a ordem que eu estou lendo é titular e suplente, tá? Como titular do Pitanga, Roberto Bozo, e como suplente, Ricardo Bozo. Do Agouti ficou somente o João Perim. Não recebemos a indicação de 2 entidades ainda, conforme foi enviado por ofício, que é do Santuário Santa Paulina e da Apremante. Então a gente vai deixar, esperar aguardar indicações deles também. Era importante que essas entidades se manifestassem até hoje para a gente ter essa indicação.
Como foi visto por todos, nós não conseguimos preencher nem todas as vagas de territoriais. Eu ainda coloco à disposição, se algum dos presentes que não está fazendo parte do conselho, nem como indicado e nem como participou de algum processo eleitoral, se ainda assim deseja participar como conselheiro. Se algum dos presentes... Então tá, Carla. Já que o Agouti, tínhamos 2 vagas de representação, só tivemos um representante titular, gostaria de se colocar à disposição para o Agouti como representante? Então inclui a dona Carla Marcola. Mais alguém gostaria de se colocar à disposição como conselheiro? Tem vagas de suplente no Agouti, né, ou Eduardo? Não. Eduardo, tem vaga de suplente em todos os territórios, praticamente, menos o Pitanga. Menos o Pitanga, que já tem... Alguém ainda... Arno. Gostaria, Arno? Então, centro. Arno, suplência no centro. Fica suplente do Edésio. Tá ok. Eu vou explicar para vocês um pouco esse negócio da suplência e titularidade que deu um problema no conselho ano passado, pessoal. Quando a gente iniciou o conselho, a gente entendeu que o conselheiro titular tinha o seu suplente, indicado diretamente. E ficou atribuído que, na ausência do titular, o titular teria a responsabilidade de avisar ao suplente que não estaria presente para que se fizesse representado. Muitos dos titulares não informavam os suplentes e os suplentes não compareciam. Existe uma regra de exclusão dentro do conselho que diz o seguinte: o conselheiro que tiver 3 faltas consecutivas ou 5 faltas alternadas, automaticamente ele estava excluído. Alguns conselheiros foram excluídos e se sentiram injustiçados. Por quê? Porque o titular não informava para eles que não iria comparecer, eles não sabiam que tinham que vir, e mesmo assim foram excluídos. Foi o caso do advogado da prefeitura, o Carlos, que se sentiu, já que o Fabiano era o titular e ele era suplente, quando o Fabiano não vinha, os dois recebiam falta. E ele questionou achando que ele não deveria receber falta daquilo ali. Nós revisamos ali toda a legislação que tratava do conselho e caímos no seguinte entendimento: a principal obrigação de cada conselheiro, qual seria a principal obrigação dos conselheiros? A primeira, os conselheiros têm direitos e obrigações. A primeira obrigação é participar das reuniões. E a gente entendeu que tanto o titular quanto os suplentes têm essa obrigação. Por quê? Porque o conselheiro é a pessoa que dá o conselho. Independente de ser titular ou suplente, o conselho de qualquer pessoa é bem-vindo aqui. Tanto é que nossas reuniões eram abertas ao público, qualquer pessoa poderia se manifestar a qualquer momento. E a titularidade de suplência só teria importância na hora de uma votação. Vamos fazer uma votação, o titular estando presente é ele que tem direito do voto. O titular não estando presente, o suplente votaria. Mas que a gente exige a presença do titular e do suplente sim nas reuniões. Por quê? Porque quanto mais pessoas discutindo um assunto, melhor é para a gente poder pulverizar aquele se é um problema, se é uma polêmica. Quanto mais opiniões a gente tiver, melhor vai ser para a gente chegar em alguma decisão. Então nós vamos, acredito que a nova diretoria vai permanecer, a gente vai eleger agora a diretoria, mas que deva permanecer com isso, porque a gente tomou essa decisão na época, pessoal, porque o conselho, nós chegamos a reunir 3 vezes seguidas e não ter quórum para fazer reunião nenhuma. Ou seja, não aparecia nem titular, nem suplente, e nós não tínhamos quórum para aquelas pessoas que estavam aqui. E fomos excluindo os conselheiros para que o quórum, que era de 50%, pudesse acontecer. A partir do momento que o conselho inicial era formado por 86 conselheiros, a partir do momento que nós excluímos, que nós tínhamos lá 27 conselheiros efetivos, nós conseguimos o quórum para ter as reuniões e aí o processo caminhou. Então, novamente, a exclusão vai se fazer valer 3 faltas seguidas ou 5 alternadas. A justificativa da ausência, a gente aceitou qualquer justificativa o ano passado. A pessoa, com antecedência da reunião, não vou poder estar, já era justificativa para nós. A gente ainda vai permanecer dessa maneira, mas a gente vai pedir que a pessoa formalize isso por escrito. Que dê a justificativa da ausência
por escrito para que a gente possa abonar aquela falta e não considerar que foi falta. Então agora eu vou convidar para todos os que foram eleitos conselheiros para vir aqui para frente, vão receber novamente os cartõezinhos para a gente eleger o presidente, o vice-presidente e o secretário. Então todos que vão participar do processo, que foram eleitos como conselheiros, que foram eleitos e foram indicados, tá, pessoal? Todos que foram indicados ou eleitos. Dá o cartão para cada um. Indicado também, Orivar. Os indicados, Thiago. Os indicados também. Arno, tu também. Não. É? É. Todos estão com cartãozinho? Então, pessoal, entre vocês, algum de vocês gostaria de se representar como presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural? Eu vou falar da alternância, pessoal. Agora eu vou falar de alternância. Eu fui presidente durante esses 2 anos. Não foi fácil ser presidente, tocar o serviço de secretário de Agricultura, juntamente com tudo isso aí. O que mais me tomava tempo não era os serviços do Conselho, mas as particularidades da população que me procuravam para tentar resolver os problemas individuais. Mas o papel de presidente ele me fez crescer muito como coordenador de um processo democrático. E qualquer pessoa tem a possibilidade de aprender a fazer isso. Não há dificuldade de saber ler um documento e saber ser justo e democrático é a coisa mais simples do mundo. Ser presidente de um conselho é a mesma coisa que ser maestro de uma banda. A gente balança a baqueta, mas quem toca a música são vocês. O presidente está aqui balançando a baqueta, mas vocês é que estão votando, e eu tenho a função de... O presidente tem a função de coordenar vocês. Mas que se tivesse uma pessoa que gostaria de aprender esse ano, esses próximos 2 anos, e se colocar à disposição, seria bom. Eu sugeri a dona Júlia, mas ali fora ela já me disse que o lado profissional dela impede que ela se atire de cabeça no conselho, né, Júlia? Tá ligado aqui? Oi, pessoal, boa noite. Eu e o Vitor conversamos ali fora, ele me sugeriu a ser, mas eu acredito que o Vitor cumpriu muito bem a função dele. Eu sei que ele teve que sair por outros motivos, por um período, daí o Valmir assumiu também, assumiu muito bem também, conseguiu levar o conselho, atingir os objetivos que a gente tinha, né? E até o final do ano a gente conseguiu fazer alteração de lei, foi muito importante. Vitor, na minha opinião, eu sei que é difícil porque não só o pessoal de Nova Trento, isso é todo mundo, mistura um pouco as coisas, mas eu acho que tu tens que separar o teu momento de trabalho do momento de atender a população em relação às demandas do conselho, e se tu quiser ajuda nesse sentido, eu vou estar à disposição, mas eu voto em você. Eu nem me coloquei. Tá bom. Pessoal, eu estava sugerindo uma alternância. Se algum de vocês... Na verdade... Não, pessoal, eu vou ser sincero com todos vocês. Eu me sinto muito feliz fazendo esse tipo de serviço. Mesmo não recebendo 1 centavo por isso, eu me sinto muito bem podendo fazer isso daqui. Como eu te falei, foi um aprendizado para mim e eu gostaria que outras pessoas aprendessem. As lideranças elas têm que ser criadas. As pessoas têm que aprender a fazer isso. E esse é um grande momento de graça, é um curso de liderança gratuito ser presidente de qualquer conselho da cidade. Eduardo, queres assumir a presidência? Não, gostaria de continuar como secretário. Não, eu estou tentando achar alguém que não seja erro, Nilson. Carla, Valmir? Pessoal, o Vitor chorou muitas pitangas comigo em todo aquele processo, e o que pesa no processo, o próprio Marinho sofreu isso, porque a ausência do Vitor acabava sobrando para o Marinho,
que respondia, né? E como eles não me acharam lá no Agouti, eu não tive problema nenhum lá. E se alguém chegasse lá, é um processo muito simples. E aí é um processo de disciplina nossa, porque muita gente, a gente quer ser atencioso e acaba atendendo a expectativa de quem foi lá com outras intenções, foi lá tirar dúvida e buscar algum tipo de orientação, quando deveria ser aqui nas reuniões do conselho que esse... Então assim, fora das reuniões do conselho, nós somos cidadão comum, nós somos conselheiros, somos presidente, secretário e titulares ou suplentes aqui, ponto. E não a gente fazer puxadinho. Se a gente fazer puxadinho para um, aquilo passa para o outro e acaba resolvendo o problema lá, e nem aqui, nem sequer toma conhecimento do que é uma reunião do conselho, de todo um processo. Assim, tem demanda? Tão simples. Traz para o conselho. E demandas coletivas, que se organiza primeiro, acumula conteúdo, para vir trazer para cá questões coletivas e não individuais, como foi o nosso maior demanda de tempo, foi estar tentando administrar questões individualizadas que foram trazidas para nós e principalmente para o presidente o tempo todo. Então nós temos que disciplinar o pessoal que nos procura nesse sentido. E deixar muito claro, não, tal dia, o cara chega lá, tal dia, vai lá que nós vamos te esclarecer lá coletivamente. Tá bom. Mesmo ouvindo isso, alguém gostaria de ser candidato a presidente? Mesmo assim? Se ninguém se manifesta, me coloco à disposição, então, para ser presidente. Votação. Então tá, pessoal. Assumo novamente a presidência do Conselho pelos próximos 2 anos. Candidato a vice-presidente. Qual de vocês presentes gostaria? E lembre-se que o vice-presidente teve uma função importante nesse Conselho. Porque na minha saída, o Valmir teve a função de assumir as responsabilidades. Não era só o plano diretor que estava sendo discutido aqui. Existem demandas mensais que o Poder Executivo manda para nós, opiniões, denúncias, audiências públicas. Então, assim, o vice-presidente tem tanta importância quanto o presidente. Alguém gostaria de se colocar à disposição? Olivan? Hã? Júlia? Assim, na verdade, a minha contribuição no Conselho, eu gostaria muito de continuar fazendo parte da Câmara Técnica de Urbanismo, que eu acho que é o momento e o local onde mais eu consigo contribuir. Mas como vice-presidente tu pode? Como vice-presidente eu não tenho como eu te falei desde sempre, eu não tenho como dispor muito tempo extra, mas o que eu puder te ajudar, se eu puder... Mas tu fosse frequente em todas as reuniões, tu tivesse sempre essa assiduidade nas reuniões, eu sugeriria para ti ser presidente. Já que tu não quis, eu sugiro que tu seja vice-presidente. Não, eu vou faltar de propósito para ela assumir a presidência. Meu Deus. Então, pessoal, temos a Júlia de candidata. Alguém mais gostaria de ser candidato? Não? Proceda a votação. Por unanimidade, novamente, a Júlia foi eleita. E agora o cargo mais importante, que é o secretário, pessoal. Esse cargo é o que mais anda de um lado para o outro. E que o Eduardo fez muito bem o papel dele. Ele é secretário de 2 conselhos, do Conselho de Meio Ambiente e do Conselho de Desenvolvimento Urbano Rural. É diretor da Defesa Civil, tem bastante atribuições lá na prefeitura também. Mas muitas vezes eu fazia a ata, mandava para ele revisar, a gente fez uma troca bem justa de presidente e secretário. Mas muitas vezes o papel de secretário eu deixava para ele. É verdade. Exatamente. Antes do processo de eleição do secretário, nós já temos um candidato, que é o Eduardo. Vamos colocar
colocar em votação? Alguém mais gostaria de ser? Não? Então, Eduardo, eleito por unanimidade. Pessoal, como presidente, já que a gente leu o nosso regimento eleitoral, eu saúdo todos vocês, agradeço novamente a vocês colocarem à disposição. Peço que individualmente